Bom dia, querido pregador, pregadora da Palavra de Deus. Aqui é Padre Frei Inácio José, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestrando em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas. Seja bem-vindo ao nosso Dabar, nesse 14º domingo do Tempo Comum, no qual nós meditamos Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30, e a nossa proposta é fazer uma breve exegese mostrando o sentido original desse texto. Esse texto está dentro de um bloco maior, que é o capítulo 11 e 12 de Mateus, no qual aparece com toda a sua força a oposição do reino contra o reino de Deus, que já havia sido acentuada de certa maneira em algumas partes do capítulo 8 e 9. Essa oposição é demonstrada, sobretudo, na rejeição da cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum ao anúncio, à conversão que Jesus fez. E de modo mais especial na atitude dos fariseus, no capítulo 12, versículo 14, que inclusive decidem matar Jesus. Aqui é necessário ter consciência do contexto desta comunidade de Mateus. A comunidade de Mateus se trata de uma comunidade de judeus cristãos, judeus que acreditam em Jesus como Messias e Cristo, que ainda estão dentro das sinagogas e que querem apresentar, digamos assim, o judaísmo de Jesus como uma proposta alternativa ao judaísmo farisaico formativo que nasceu na década de 80 após a destruição do Templo de Jerusalém. E este trecho, portanto, que nós ouvimos, se insere nesse contexto de violência não por acaso, mas para mostrar, com realce, que o mistério do reino de Deus, que os fariseus recusam, são na realidade revelados por Jesus, o Filho de Deus. Mas revelados a quem? Aos pequeninos, isto é, aos que acolhem com simplicidade. Se você olhar no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42, pequeninos é o título dado aos discípulos. Aos discípulos. Então é interessante isto, né? Os pequeninos aos quais Jesus louva por ter acolhido a sua revelação são justamente os seus discípulos, que se confundem com os pobres em espírito, lá de Mateus capítulo 5, verso 3, que estão fatigados e oprimidos, conforme o versículo 28, pelo fardo da lei das observâncias farisaicas. É interessante que isso já existia no tempo de Jesus, mas foi muito mais acentuado após a destruição do templo, porque após a destruição do templo de Jerusalém só sobraram os fariseus e eles tentaram reorganizar a fé do povo em torno da observância da Torá. Então se acentuou ainda muito mais aquela questão que uma pessoa, para ser justa diante de Deus, esta pessoa tinha que saber de cor e praticar 613 mandamentos da lei de Deus. Ao passo que a justiça para o Evangelho de Mateus é a pessoa coadunar a sua vida à vida de Jesus. E lá em Mateus 25, 31 em diante vai se dizer que aquele que deu de comer a quem teve fome, de beber a quem tem sede, a quem acolheu o estrangeiro, vestiu o nu, cuidou do doente, visitou o preso, ele é justo. Então, justiça no Evangelho de Mateus é uma justiça aliada à misericórdia e não tanto à observância religiosa. Então Jesus o chama à sua liberdade e a uma adesão incondicional a ele. É interessante que essa expressão jugo, o jugo da Torá, era uma expressão técnica para se referir ao modo como o rabino interpretava a Torá, a palavra de Deus, prescrevendo uma conduta para o seu discípulo, para o seu fiel. Existe uma palavra, ou seja, a palavra halahá, em português halaká, que significava justamente as leis religiosas que eram extraídas da interpretação da palavra de Deus e que eram impostas sobre a vida dos discípulos como conduta. Pois muito bem, a halahá dos fariseus era pesada, rigorosa. Já a halahá de Jesus era uma halahá suave, pois ele pegou exatamente o essencial da Torá e ensinou isso aos seus discípulos viverem. Pelo menos na consciência desta comunidade judaico-cristã, que é a comunidade que está por trás desta produção literária, que é o Evangelho que nós chamamos Evangelho segundo Mateus. Segundo Mateus.
Em outras palavras, de forma a ser bem sintético, este Evangelho quer nos mostrar, portanto, que Jesus revela como revelador de Deus, mostra de fato qual é a vontade de Deus a ser cumprida na vida daquele que nele crê, a partir da interpretação que Jesus faz da própria Torá, faz da própria palavra de Deus, uma interpretação essa que é suave, mansa e humilde, como o próprio Jesus o é, diferente do fardo pesado, do jugo pesado imposto pelo judaísmo formativo, pelo judaísmo farisaico, pelo judaísmo legalista de então. A finalidade de interpretar o texto fica por sua conta, mas aqui eu dou uma chave de leitura. Se o cristianismo é a religião dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, que, a partir de Jesus, pretendem viver uma experiência de Deus que não seja um jugo pesado, um fardo terrível de se carregar, quando nós transformamos a fé cristã em preceitos, normas, leis, rigorismos, nós estamos caindo no mesmo pecado que os fariseus cometeram ao transformar a Torá, a palavra de Deus, num emaranhado de 613 preceitos que eram muito complicados de se viver. Que você possa atualizar esta mensagem para a sua comunidade de fé. Um forte abraço do Frei Inácio, até o próximo Dabar, se Deus quiser, e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.